2021, já nos dias 21 e 28 de novembro, super perto, e só tem um jeito de conseguir uma pontuação boa para essa prova: preparando-se. Para uma prova dessa, é preciso se preparar para redação, para matemática, para língua inglesa, enfim, pelas matérias ministradas nos últimos anos da escola, e por isso que eu tô aqui. Hoje a gente vai falar de inglês e, para se aprofundar também nas outras matérias, o mais indicado é o estudo dirigido. É aquele voltado para a prova do Enem, um estudo que te guia nas matérias que são melhor você, aquele que te guia nas matérias mais certas para a prova. Então, para um reforço de qualidade, para um reforço aprofundado nessa matéria e voltado para o objetivo de ir bem na prova do Enem, eu recomendo a Milênio Reforço Escolar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o @ deles nas redes sociais, né? Para vocês acompanharem as diversas postagens. Tem muita coisa de inglês também, além das outras matérias que vão cair no Enem e voltadas para a área educacional no geral. Inclusive, tem diquinha de inglês, então vai lá. A Milênio ministra reforço escolar presencial, reforço escolar online, e tem alguns cursos online que podem ser super proveitosos para você que está se preparando. E nesse momento de preparação ou de praticamente reta final para a prova, recomendo o reforço escolar, com certeza. E aí entra ano e sai ano. Os estudantes sempre voltam a essa mesma pergunta: o que vai cair no Enem? Com certeza essa é uma questão bem ampla, porque a gente está falando de uma gama grande, muito variada de matérias. E já que é assim que acontece, ter um estudo dirigido é indispensável para você, aluno, né? Dedicar mais tempo de estudo nas matérias que caem com maior recorrência e passar mais rápido pelas matérias que são menos abordadas na prova. Além de estudar as matérias comuns que vão cair na prova, é estratégia ainda reconhecer as características específicas do Enem. O Enem é como se tivesse uma personalidade dele. E quando você se prepara para uma prova desse tipo, você tem que se acostumar com a personalidade que tem essa prova. Então, quantas questões tem de cada matéria, qual o gênero textual, como é a probabilidade de ser proposto, como funciona o sistema de pontuação, entre outras questões. Em questão de inglês, caem 5 questões de inglês. Algo que precisa ser destacado é que o Enem é uma prova que aborda bastante temas atuais e variados. Perceba que a compreensão de texto, em especial na língua inglesa, é de extrema importância. Na prova inteira você vai ser testado, você vai ser muito testado em questão de interpretação de texto. Quando você estuda para uma prova dessa, você estuda muito variados textos. Alguns consideram a prova de inglês fácil, outros consideram difícil. Então, como saber o que você vai achar na prova? Bom, aí depende do seu repertório linguístico da língua inglesa. Depende do seu nível de compreensão textual em língua inglesa, em língua estrangeira, e o que você considera um texto de maior ou menor complexidade. Algo que você precisa ter em mente também é que a prova do Enem é para ser desafiadora. E interpretação de texto é desafiador. E sabendo que a prova é feita para ser desafiadora, como você pode treinar além das matérias escolares? Simulando a situação de prova, a situação real de prova. Ou seja, pegando provas dos anos anteriores, cronometrando o tempo que você leva em cada uma das questões. E aí, depois, no final da simulação, comparar suas respostas com o gabarito oficial, comparar suas respostas com conteúdos que foram comentados nas redes sociais ou lá pela internet, porque sempre quando acaba a prova do Enem, outros professores pegam questões daquela prova e comentam e falam: por que essa daqui é certa, por que essa opção nesse exercício é errada. As provas são sempre comentadas. É ótimo fazer esse tipo de exercício, acompanhar esse tipo de raciocínio, porque vai te ajudar na hora da prova. E afinal, o que muito provavelmente você vai encontrar na prova do Enem? Primeira coisa é interpretação de textos. Interpretação de textos, gente, com certeza.
Se tenho uma certeza nessa vida é de que vai aparecer na prova a letra de uma música, que vai aparecer o trecho de um artigo, de revista ou jornal, ou um diálogo, ou o trecho de um guia de viagem, ou um texto publicitário, ou um banner com algo escrito embaixo, uma mensagem escrita, ou uma notícia marcante atual, ou trechos de textos que tratam de questões sociais, econômicas e ambientais, um cartoon com muitas ideias subentendidas, ou seja, os tipos textuais muito comuns no nosso dia a dia. São esses tipos de texto que aparecem no Enem. Quando se trata da prova de Enem, da prova do Enem, esses são os gêneros textuais mais comuns, por isso é importante conhecê-los e ficar antenado às atualidades, com certeza. A dica é: leia grandes jornais digitais populares fora do Brasil. Eles vão te ajudar a se familiarizar com a linguagem jornalística em língua inglesa e com as questões atuais pelo mundo. Eu estou falando aqui especificamente de língua inglesa, mas as questões atuais caem ao longo da prova, tá? Por ser uma prova escrita, eu recomendo fortemente a direcionar os seus estudos para leitura e interpretação de texto, né? Não vai ser avaliado a sua oralidade, a compreensão oral, então leia muito em inglês. Textos difíceis e fáceis também, mas atuais, ou que sejam mais velhos, mas tratam de questões sociais, ambientais que ocorrem até hoje. Leia esse tipo de texto. Também de cunho político e econômico. Uma característica boa da prova é que há questões de inglês que são mais simples de encontrar no meio do texto, né? Ou seja, o candidato consegue extrair a resposta de trechos do texto e de conceitos mostrados ali, muito evidentes. Isso torna o processo da prova mais fácil, né? Mas também tem as questões de interpretação pura e que exigem a dedução da resposta a partir da ideia central do texto. Esse é um exercício mais difícil de fazer, mas é um exercício essencial. O que eu falo para você é: foca no senso crítico dos seus estudos e se atente muito aos enunciados que vêm logo depois do texto ou antes do texto em inglês. Para você se familiarizar com a parte do inglês, eu vou colocar aqui uma questão do Enem para praticarmos a interpretação de texto. Essa prova é de 2018 e o título é 1984, uma parte, eu pego só um trecho. It is your opinion, Winston, that the past has real existence? O'Brien smiled faintly. I will put it more precisely. Does the past exist concretely in space? Is there somewhere or other place, a world of solid objects where the past is still happening? No. Then where does the past exist? In records. It is written down. In memory. Very well then. We, the party, control all records, and we control all memories. Then we control the past. Do we not? E agora vem o enunciado. O romance, em 1984, descreve os perigos de um Estado totalitário. A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio por meio do ou por meio da. A. Boicote a ideais libertários. Ou B. Veto ao culto das tradições. Ou C. Poder sobre memórias e registros. Ou D. Censura a produções orais e escritas. Ou E. Manipulação de pensamentos individuais. Temos aqui 5 opções. Vamos falar um pouquinho sobre elas. Porque se a gente olha para as opções, dá para ficar confuso, certo? Quando a gente pensa num regime totalitário, pensamos em boicote a ideais libertários, pensamos no veto do culto às tradições, em poder sobre memórias e registros, em censuras e produções orais e escritas, em manipulação de pensamento, enfim. Nós atribuímos todas essas características
características que aparecem aí a regimes totalitários, certo? Desse ponto de vista, é comum a gente pensar que todas se tornam possíveis, todas essas questões, todas essas opções são possíveis. Mas quando a gente volta para o enunciado, o Romance, em 1984, descreve os perigos de um Estado totalitário, certo? A ideia evidenciada nessa passagem é que o controle do Estado se dá por meio da ou do. Ou seja, a gente tem que se ater à ideia evidenciada nessa passagem, nesse pequeno trecho. E qual seria a alternativa C? O diálogo mostra que o controle do Estado tem poder sobre a memória e registros históricos. É isso que foi evidenciado. Pela nossa bagagem, pelo nosso estudo, talvez a gente chegue à conclusão de que tudo aquilo é possível e é. Mas mostrar no trecho, no excerto mostrado, é a alternativa C. Bom, falamos um pouco sobre interpretação de texto, isso foi apenas um exemplo, e agora vamos falar de outra questão que pode cair na prova, e com certeza vai. E precisa-se de qualquer forma disso, tradução. Aparecem também, mas nas provas do Enem, exercícios de tradução. Aí é bom dirigir os estudos do vocabulário e estruturas de frases mais comuns da língua. A tradução você precisa, na verdade, para qualquer exercício, inclusive para esse que a gente acabou de fazer. Pode aparecer, como já apareceu em outras provas, a letra de uma música, e o que foi pedido na questão foi assinalar a opção que expressa melhor o relato dessa música. A dica é, faça exercícios de tradução. Eles são importantes, com certeza, para você fixar as palavras e as estruturas da língua, não se esqueça disso. Não é necessário saber traduzir palavra por palavra, mas é preciso ter uma noção muito boa de texto, vocabulário, e entender o que é pedido no enunciado. Às vezes é uma palavrinha ou duas que muda todo o contexto e todo o sentido da frase. E é isso que tem que ter cuidado. Isso torna aquela opção certa ou errada. Isso é feito para confundir mesmo, né? A prova é desafiadora, mas o candidato, por isso que o candidato tem que ler com muita atenção e com todo o seu potencial de interpretação e testar mesmo e isso é feito para testar mesmo se o cara sabe ou não interpretar um texto, uma imagem, enfim, variados gêneros textuais. Você praticando a tradução, como disse anteriormente, fixa melhor o vocabulário, as estruturas da língua e evita a confusão por conta de uma ou outra palavrinha que você não soube reconhecer muito bem. Isso pode ser decisivo entre escolher a opção certa e a errada. Então faça algumas traduções, leia revistas, jornais digitais, redes sociais, tudo em inglês. Acostume-se com as linguagens dos variados tipos de texto. Agora, outro conteúdo que precisa ser estudado, os tempos verbais. O foco maior da prova, como a gente já viu, sem sombra de dúvida, é a interpretação de texto. Mas como você interpreta um texto se você não tem noção de tempo? Né? Os textos eles são formados pela gramática, então vamos entrando agora em assuntos mais gramaticais, tá? Você entender os tempos verbais facilita e muito a interpretação e a tradução que se faz de um texto. Logo, estudar os tempos verbais é fundamental para se ter a compreensão adequada do texto, para se ter uma compreensão aprofundada. Imagina uma questão na qual aparece um diálogo sobre determinado acontecimento, né? E tem uma discussão sobre esse acontecimento entre as personagens e é preciso entender a ordem das coisas, como as coisas foram acontecendo. Primeiro ocorreu isso e depois aquilo, certo? Algo comum. Os tempos verbais te situam nesse tipo de discurso. E aí não precisa manjar muito de cada um deles, tá? Conhecer todas as ocasiões, todos os usos, todas as estruturas dos tempos verbais. Não mesmo, não precisa. Mas ter uma boa noção dos acontecimentos é muito necessário. E isso se dá, dentre outros fatores, pelo uso dos tempos verbais.
Se aparecer uma notícia de jornal cobrindo uma série de ocorrências, por exemplo, que aconteceu ao longo do ano, você precisa entender a ordem dos acontecimentos e de que forma uma ocorrência tem conexão com a outra, influenciou a que aconteceu a seguir, entende? Os tempos verbais do passado, presente e futuro são classificados como simples, contínuo, perfeito e perfeito contínuo. E quando você não conhece os tempos verbais, pode ser que fique muito difícil de conseguir fazer aquilo que o enunciado te pede. Às vezes você tem um texto grande, cheio de informação, mas o que é pedido no enunciado é algo pequenininho. É uma informação ali no meio, um acontecimento, um quase nada. É aquilo. E aí você precisa entender, e aí pergunta sobre não exatamente o tempo verbal, mas o contexto, ou quando aquilo aconteceu, ou algo do tipo. Você precisa saber, os tempos verbais te situam, tanto em tempo quanto em espaço, tá? Agora, voltando a falar dos tipos verbais que tem, são esses: o presente, o passado, o futuro, e aí você tem o simples, o contínuo, o perfeito e o perfeito contínuo de cada um deles. Então temos no tempo passado o past simple, past continuous, past perfect continuous. E a mesma coisa acontece com o presente. O present simple, present continuous, present perfect continuous. E a mesma coisa acontece com o futuro. Future simple, future continuous, future perfect continuous. Esses são os tempos verbais que eu recomendo muito que vocês estudem, porque vai aparecer na prova de uma forma ou de outra. Tudo que aparece de uma forma ou de outra é legal dar uma estudada. Vai aparecer nos textos que você for ler. Como eu disse, vão influenciar a sua compreensão de texto, então seria legal dedicar um bom tempo a esses tempos verbais, as traduções e as interpretações de texto. Outra coisa que aparece bastante: conjunções e conectores, conectivos. Outros conteúdos gramaticais importantes para se dedicar são os conectivos e as conjunções. Elas cumprem funções essenciais na frase, e caso você não esteja familiarizado com elas, pode ser que interprete erroneamente o texto. Pode ser que você chegue à ideia oposta daquela colocada no texto, para você não saber o que é aquela conjunção ou aquele conectivo. Então eu aconselho também o estudo das variadas conjunções e dos conectores, porque não reconhecer o papel deles dentro do texto pode te levar ao erro. Isso pode te custar alguns pontos. Como eu disse, esse conteúdo tem várias funções. Você faz muita coisa com as conjunções e com os conectores, os conectivos. Você pode dar ênfase a uma ideia, adicionar uma informação, da ideia de contraste entre dois pontos de vista. Outra função é ordenar as informações, de demonstrar resultados e conclusões, de ilustrar um exemplo, de comparar dois acontecimentos ou opiniões, enfim. As funções são diversas e aparecem em todos os textos em inglês no Enem, todos. Não só no Enem, no mundo afora. Portanto, invista nesse conteúdo porque vai te ajudar bastante a compreender os textos da prova. Para você entender melhor, vamos ver aqui um exemplo de como esses conteúdos podem aparecer. O enunciado é: o infográfico aborda a importância do inglês para os negócios. Nesse tempo, as expressões but e yet only evidenciam. Temos aqui algumas opções, né? Mas perceba que precisamos conhecer but e yet only para saber responder a essa questão, tá? Então, as opções de resposta são: a primeira, o impedimento às transações comerciais em contexto internacional, ou o desinteresse dos funcionários nos cursos oferecidos pelas empresas,
Ou uma comparação entre as visões dos executivos sobre o aprendizado do inglês, a necessidade de inserção de funcionários nativos no mercado de trabalho globalizado, ou um contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no mundo empresarial. E qual você acha que seria a opção correta? É a alternativa E. But é mas, né? Ou seja, opõe-se a uma ideia anterior. E yet only também carrega essa oposição e, no caso, contraste de ideias ou ideais. Em contraste entre o ideal e o real sobre a comunicação em inglês no mundo empresarial. É sobre isso que se trata. Aí tá lá, apenas 7% dizem que as habilidades em inglês são suficientes para o trabalho, apenas 7%. É um contraste grande porque 91% dos executivos falam que inglês é a língua dos negócios, mas, yet only, os investimentos das empresas não acompanharam o ritmo para garantir que eles pudessem se comunicar, ou seja, teve muita demanda. Para entender essas ideias colocadas, é preciso saber o que é o but e o yet, para saber interpretar o texto, que no caso é um infográfico, e saber compreender as alternativas. Se pensarmos que a interpretação de texto é a parte central da prova de inglês, não só de inglês, as outras matérias como português, temos que nos ater aos conteúdos recorrentes dentro dos textos para nossa melhor compreensão. E outros 2 conteúdos podem ser destacados aqui e devem ganhar atenção especial nos seus estudos, porque eles aparecem assim como os conectores e as conjunções nos textos ao longo da prova, que são os pronomes e as preposições. Então, faça exercícios sobre subject pronoun, object pronoun, possessive adjectives, possessive pronouns, reflexive pronouns. De uma forma ou de outra, eles vão estar ali no texto, na prova, também. Em todos os textos em inglês, praticamente. Então, é legal dar uma atenção especial. E quanto às preposições, estuda as relacionadas a tempo e lugar, claro. Como at, in, on, by, for, between, tem várias outras. São variadas as preposições e é interessante que você as conheça para ter uma melhor interpretação do texto. Lembra que às vezes fazem perguntas muito específicas, eles te dão 2 parágrafos de 5 linhas cada, mas eles perguntam uma coisa muito específica sobre o significado de um termo, como a gente viu aqui agora, ou algo do tipo. E se tiver uma preposição ali e as alternativas terem a ver com essa preposição, você precisa saber, tá? Além de que, ao longo do texto elas aparecem te ajudando na interpretação de texto. Então estuda preposições e pronomes, invista no estudo dessas 2 matérias. Agora eu quero dar aqui algumas dicas finais para você se dar bem na prova, é claro. Então todos os conteúdos e dicas anteriores foram abordados aqui no vídeo com o intuito de te ajudar a dirigir os seus estudos para a prova do Enem. Isso te dirige, te guia onde você tem que ir. Seguindo as recomendações que a gente compartilhou aqui, você vai ter um conhecimento prévio de gramática e de interpretação de textos e dos acontecimentos pelo Brasil e pelo mundo, lembrando que o Enem cobra senso crítico a rodo em grande parte das suas questões, tá? Então, leia bastante, leia diversos jornais digitais, revistas, sites conceituados pelo mundo afora, BBC, UK, para você se manter afiado aos diferentes tipos de linguagens. Isso vai te ajudar em inglês e em português, por exemplo. Aliás, quando eu falo texto, não é apenas texto escrito, é também imagem publicitária, anúncio publicitário, infográfico, como a gente viu, cartoons. Lembrando que o Enem trabalha com interpretação de imagens com frequência, nós vimos aqui, com o infográfico, né? Onde se mistura
imagem e escrita. E, gente, é muito sábio investir o seu tempo em conhecimento prévio de língua, cultura e atualidades, especialmente atualidades. Todo tipo de questão, política, econômica, social e ambiental. Outra dica, inclusive já foi citada, é resolver as provas dos anos anteriores. Você consegue acessar esses conteúdos no site do INEP. Lá você tem a prova e tem um gabarito. Assim você se familiariza com as complexidades dos textos, com as alternativas e com as estruturas da prova. A prova tem aquele teor próprio dela, você se acostuma com isso também. Well guys, that's it. Eu espero ter ajudado você no seu processo de preparação para a prova do Enem. A língua inglesa, ela pode ser um desafio na prova, mas se você se prepara, pode conseguir uma pontuação acima da média, inclusive, em comparação com os outros, com a outra galera que está prestando, os outros candidatos. E já imagina, gabaritar em inglês pode trazer o curso dos sonhos, gente. Então, né, são 5 questões que você pode gabaritar, praticamente garantido, seguindo as dicas que eu coloquei aqui. Lembrando também que a Millennium, Reforço Escolar, pode ajudar você nesse processo de preparação para a prova, com certeza. E se você tem outras dicas de estudo, como é que você faz em casa, se você vai no cursinho, enfim, se você é autônomo, compartilhe aí nos comentários, compartilhe aqui, porque você pode ajudar muita gente. E também aproveita para dar um like, compartilhar o vídeo para alguém que vai prestar o Enem, que precisa ouvir as coisas que eu falei aqui, tá bom? Aqueles interessados em se preparar para esse provão. Well guys, see you soon. Bye!